você. Não está fora do limite. Não é algo que você não pode administrar. É algo que Deus preparou perfeitamente, porque tudo que Deus dá conforme a sua capacidade. Então, assim como o seu varão, ou assim como a sua esposa, é adequada para você, porque Deus, Ele deu, sabendo da sua capacidade. Ele sabe o que entrega para você. Venho debaixo da bênção do meu pastor André, ali do Belém, do setor 53, Vila Jurema também. Aqui é Jurema, né? É? Aleluia. Todos acharam? Digo amém. Mateus capítulo de número 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 3. As loucas não levaram azeite. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. E diante aos que vende e comprai. Versículo de número 11. Mais tarde chegaram as loucas e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se assente, glorificando a Jesus de Nazaré. Amados, Jesus Cristo, neste contexto, ele está falando sobre o sermão profético, sobre o futuro final, o futuro da humanidade. Jesus, ele tinha sido questionado, perguntado quais seriam os sinais da sua vinda e o tempo do fim. E aí Jesus inicia agora uma série de explicações e uma série de tópicos, de sinais, a quem pregue que o arrebatamento ele não tem sinal para acontecer. Eu acredito em partes nessa teoria, tendo em vista que a Bíblia nos apresenta que perguntaram quais são os sinais. E Jesus, quando questionado, agora vai fazer uma lista. Ele vai pontuar: haverá guerras, haverá enganos, haverá falsos profetas, haverá pestilências. Então Jesus, ele pontua sinais acerca da sua vinda. No entanto, você que é de Bíblia, você observa aqui Mateus capítulo 24, Lucas capítulo de número 21, Marcos capítulo de número 13, é o mesmo sermão profético, e o início falando acerca do princípio de dores. Neste princípio de dores, Jesus ele ressalta toda essa lista que eu acabei de citar, alguns tópicos acerca dos sinais. Observe uma coisa, que quando Jesus assegura que tudo isto é o princípio de dores, todavia ele fala: porém, ainda não é o fim. Porque o fim se dará na batalha do Armagedon. O fim se dará na grande tribulação, no final de 7 anos do período tribulacional. Ali se dará o fim com a parousia, que é a vinda, a manifestação de Jesus Cristo perante todos, e todo olho o verá. Então Jesus ele fala: tudo isso é princípio de Deus, porém não é o fim. Então ele está apontando para um tempo aonde haverá este princípio de dores. Todavia, não obstante, quando você vai lá para o livro de Isaías, no capítulo de número 27, Isaías também vai ter essa revelação acerca de uma mulher grávida
que está prestes para dar a luz, ressaltando o que Jesus está pregando. Jesus ele fala, tudo isso é princípio de dores. É importante você observar que a partir do momento que esse princípio de dores estiver para acontecer, que esses sinais estiver para acontecer, está apontando os sinais que Jesus falou no que tange ao apontamento do acontecimento do dia do Senhor. Um período de 7 anos, um período de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, verso de número 27. Livro de Daniel, a Bíblia diz que virá um líder, que nós sabemos que é o anticristo, mas ele virá com cara de cordeiro, e ele vai trazer um acordo de paz. A Bíblia diz em Daniel 9, 27, ele fará um acordo com muitos, não com todos. Ele fará um acordo com muitos, e a Bíblia diz que por 7 anos ele firmará esse acordo, mas na metade dos 7 anos, Daniel ele usa a expressão na metade da semana, porque dentro da cultura do Antigo Testamento, no tempo que foi escrito, a semana representa 7 anos, não 7 dias, como a nossa semana. Mas na cultura deles, daquela época, a semana representa 7 anos. E Daniel está revelando que este que se levantará, que está quase para chegar aí no mundo, ele vai na metade dos 7 anos desse acordo, porque Satanás é mentiroso. Então ele vai firmar um acordo de 7 anos, mas na metade ele vai quebrar. Então a Bíblia nos aponta que ele vai quebrar esse acordo. Porém, todavia, a gente temos que observar que antes de tudo isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada. Antes de acontecer esse período tribulacional, Apocalipse 3,10 diz que porque guardaste a palavra da minha perseverança. A tradução que vai dizer, porque guardaste a palavra da minha paciência. Hebreus capítulo 10, verso de número 36, vai dizer, e tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo cumprido a vontade de Deus, vocês alcançar a promessa. O autor aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 36, está dizendo, vocês têm necessidade. Necessidade do que, pregador? De perseverar. Porque se você perseverar, no quê? Na vontade de Deus. Quando você persevera na vontade de Deus, você alcança a promessa. Porque tem gente que até persevera, mas persevera de qualquer jeito. Persevera murmurando. Paulo disse que ele pregou 3 anos na igreja de Éfeso, todavia com alegria. Tem alguém? Porque você tem que ver como você espera a vida do Senhor. E a Bíblia diz, quando Jesus está pregando esse sermão, a partir do versículo de número 15, do capítulo 24, ele fala sobre esse levantamento desse anticristo que vai querer ser adorado. Lucas 21 fala que Israel vai ser rodeada. E esse anticristo vai se levantar. Dentro do capítulo de número 24, quando você vai para o versículo de número 21, Mateus ele vai escrever, olha, o tempo que virá sob tribulação, nunca houve na história, e nunca jamais haverá. Olha, no futuro, depois da tribulação, não vai ter tribulação igual vai haver nesse dia, que é chamado o dia do Senhor. Nunca houve na história, porque tem alguém achando que nós queremos escapar da tribulação porque a gente não aguenta sofrer. Tem alguém que prega aí fora, que fala que isso aí é a doutrina do escapismo. Os pré-tribulacionistas pregam assim, mas deixa eu te abrir os olhos nessa oportunidade. Porque eu vou pelo que a Bíblia está escrita. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 21, nunca houve e nem jamais haverá. Sofonias vai escrever dizendo, é um dia de densas trevas. Aonde o Senhor, ele diz, em Isaías 61, ele virá como vingador. Porque Satanás, ele está neste mundo desobediente. Porque Jesus venceu ele na cruz. Daí ele vai vir para agora vingar. Calabaraçandara, calabassuricai. Vinga calamandarabassóbia. Você tem que ter essa esperança, testifica com essa palavra. Você que acredita na vida do Senhor, olha para ele com essa palavra. Porque Satanás, a Bíblia diz, que ele é sedutor dos homens. Ele é sedutor, é serpente enganosa, é falso. Você observa que Jesus, ele vai falar sobre, no capítulo de número 24, versículo 29 a 31, ele vai falar sobre a sua vinda. E aí ele já fala da parte final do período de 7 anos. Eu estou aqui dentro do texto do Mateus 24. E aí ele vai falar sobre o final, ele vai dizer, olha, e vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória.
As potências do céu vão ser abaladas. E vocês verão o sinal do Filho do Homem. Apocalipse capítulo número 1 diz que todo olho o verá. Esse é o contexto em que Jesus está explicando o sermão profético. Quando ele vai agora falar sobre a figueira, ele fala, olha, a figueira ela vai começar a florescer. Isso é sinal novamente. Porque a igreja anda em luz. A igreja tem um jornal, a igreja acredita no jornal, a igreja acredita no jornal que o mundo não acredita. Qual é esse jornal? É a palavra. Uramacai. Você não anda, aleluia, até o mundo, você tem destino. E o teu destino é ser arrebatado e participar das bodas do Cordeiro junto com Jesus. Você não tem que se apegar a esse corpo mortal. Você não pode se apegar a esse sistema mundano. Esse corpo seu, você tem que queimar ele pela fé. Apresentar a ele, a Deus, como sacrifício vivo e racional. Todo tipo de concupiscência, todo tipo de pecado, queime hoje. Porque a qualquer momento, se você for achado fiel, esse corpo se revestirá de incorruptibilidade. De imortalidade. Araba, yakanakala subnai. Uramanakato rebaciaia. Irmãos, é importante aqui ressaltar que Jesus fala que a figueira ela vai começar a brotar. Jesus ele aplica, não passará esta geração. É muito lindo isso. Porque Jesus está dizendo, quando você vê esses sinais, essas palavras acontecerem, esta geração não passa. Rodrigo, você está dando data? Não, você está dizendo que tudo isso está cumprido e o meu Jesus, o teu Jesus disse. Quando isso começar a acontecer, a tua geração, tu, vivente dessa época, tu, irmão Maico, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Nós estamos vivendo a geração que não vai provar da morte, não vai. Nós provaremos o maior acontecimento da história, o rapto da igreja, glória. 1 Pedro, capítulo de número 3, 2 Pedro, perdão. A Bíblia diz que alguns dizem, mas cadê a promessa da tua vinda? Quando? Desde que nossos pais morreram, dormiram, isso ainda não aconteceu. É Pedro dizendo que nos últimos dias eles dirão essas palavras. Quantas pessoas têm se levantado na internet, na televisão, na rede Globo, para defender essas coisas que Jesus não volta, que a Bíblia é obsoleta, estão tentando de tudo contra a igreja do Senhor. Há uma agenda mundial aí, querendo arrancar a Bíblia, querendo arrancar as leis judaicas cristãs, as leis da palavra. Mas eu e você, eu vou começar a pregar aqui. Eu e você, é a resistência que o anticristo, o sistema dele, não aguenta. Pode se levantar o planalto, pode se levantar o sistema, pode se levantar o anticristo, mas eu e você, tem o Espírito Santo da promessa. Enchendo da promessa, ele vai ser condenado com o mundo, mas se enche do poder do Espírito Santo. É por isso que é doido por oração, é por isso que é doido por palavra. Mateus 24, 15, eu vou fazer um retrocesso aqui no texto. A Bíblia diz que esse anticristo vai se levantar num período. Esse anticristo vai se levantar num período da metade da grande tribulação, ele vai querer ser adorado. Apocalipse 13, veja bem, olha para mim aqui. Apocalipse 13 é o mesmo contexto de Mateus 24, 15. Apocalipse 13 fala que ele vai emergir do abismo. A Bíblia diz que ele vai ser ferido de uma chaga mortal. Então quer dizer, ele vai morrer, mas Satanás vai ressuscitá-lo. Nesta hora, a Bíblia diz que ele vai querer ser adorado e vai blasfemar contra Deus. O anticristo, ele vem, depois do arrebatamento da igreja, ele se manifesta e ele faz acordo de paz. Na metade da tribulação, ele se levanta, mas ele é morto. Mas a Bíblia diz que Satanás ressuscita ele. Então, aí a gente vai para a revelação da palavra, porque eu preciso aplicar isso aqui para alguém aqui. Que Tessalonicenses, capítulo número 2, a partir do verso 6, Paulo vai dar um mistério, olha. Saiba, porém, o que detém o iníquo de se revelar. Porque existe um que resiste o anticristo, até que do meio seja tirado.
Eita glória! Paulo vai dar a chave, a senha. Por que Paulo vai falar isso? Porque Paulo, ele se mantinha na doutrina de Cristo. Paulo não ia nas novas ondas. A Bíblia diz, o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. É Paulo que disse. Ele pegava o que ele recebia do Senhor. Então Paulo vai falar, há um que resiste o Espírito do Anticristo de se manifestar. Quem é que resiste o Espírito Santo? O Espírito do Anticristo de se manifestar. O amigo Espírito Santo instrumentalizando a igreja na terra. Paulo entendia algo. Me pergunte o quê? Paulo entendia algo. Me pergunte o quê? Mateus 16, verso de número 16. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é para quem tem autoridade. Isso aqui é coisa para crente que tem azeite. Isso aqui é coisa para crente que tem presença. Isso aqui é coisa para crente que tem autoridade de Deus na palavra. Você é a resistência que o inferno, que o diabo, que tanta rua, que Santa Rita, que Santa Bela, não aguenta. A gente acaba tentando ter casamento na raçuga, tentando trazer lascívia, tentando trazer prostituição e imoralidade. Mas você que tem a palavra de não, isso aí é imoralidade. Isso aí é espírito de lascívia. Isso aí é espírito de prostituição querendo passar na minha TV. Essa serpente querendo entrar na minha casa, não. Isso aí está errado. Por quê? Porque você tem a palavra. Você tem um espírito que te convence. Irmãos, então a gente sabemos que o segredo para que o anticristo não prospere nesse período de princípio de dores é porque a igreja está aqui. E Deus me passou uma revelação no texto. É que Lucas 21, que é o mesmo que Mateus 24, Lucas ele vai falar que nós sofreremos perseguição por causa do nome dele. Isso está introduzido no sermão profético acerca dos sinais do fim. Só que Lucas vai dar detalhes. E toda essa perseguição vos acontecerá para que vocês dêem testemunho. Vou começar a pregar agora, aqui vai descer rolo. Porque a Bíblia diz que as virgens dormiram. E Jesus disse, e a perseguição virá para que deis testemunho. Porque só estão dando testemunho dentro da igreja. Só gosta de dar testemunho com o microfone na mão. Não, nessa. Uramanda cai. E isso já aconteceu na história. Quando? Lá em Atos, a igreja primitiva, a igreja perfeita que nós chamamos. Deus deu uma ordem que caso Jerusalém até que do alto seja cheio. Depois que foi cheio, ser-me-eis minhas testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Você viu o que eu acabei de dizer? E a perseguição virá para que deis testemunho. Agora a Bíblia diz que as virgens, elas todas dormiram. E é um problema quando a igreja dorme. Mateus capítulo 13, Jesus vai revelar qual é o problema. É que Satanás vem e lança o joio. Você, meu irmão, tem que manifestar a tua luz, tem que andar sóbrio, vigilante, porque senão Satanás vem e lança o joio. Quem é o joio, pregador? A Bíblia diz, Jesus explicando para os seus discípulos, Jesus vai dizer, são os filhos do maligno. A igreja dorme e Satanás lança o joio. Lança pastor joio, lança evangelista joio. Como assim? Me explica melhor isso aqui. Vou pregar. Jesus disse, e naquele dia, eles me dirão, Senhor, Senhor. Aí Mateus 7, Jesus já dá um olhar. O que adianta me dizer Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Porque eles dizem Senhor, Senhor. Aí detalhe, às vezes vai falar, e eles dirão, em meu nome profetizar. Em teu nome, eles dirão, eles faziam cura, expulsavam demônios. E Jesus fala, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, pregador? Lembrando que Mateus 24, versículo 11, Jesus ele diz assim, e por se aumentar a iniquidade, isso aqui é sinal também. O amor de muitos, por aumentar a iniquidade. Iniquidade está ligada à apostasia.
Eu vou fechar a revelação aqui para que você entenda. Mas eu estou preparando a tua mente. Iniquidade está ligada à apostasia. Me pergunte para mim o que é iniquidade. É a instituição ou instituição do pecado. E a iniquidade, junto com a apostasia, só pode se dar no ambiente da igreja. Apocalipse 17, a grande meretriz que está sentada sobre uma besta. A besta é o anticristo. E aquela que está sentada é a falsa igreja. Tem alguém? E ela é chamada de meretriz. Porque só pode ser dado esse nome quando a pessoa prostitui. E eu não vou falar o resto. Vai pegando aí. Então, só pode entrar em prostituição quem estava casado. Só pode entrar em apostasia quem tinha um relacionamento. Quem estava numa aliança. A igreja tem uma aliança com Cristo. E toma ceia. Lembrando dessa aliança todo mês. A apostasia e a iniquidade é instituída pela própria igreja. Porque a igreja dorme. É pesada essa palavra, né? Há um silêncio, houve silêncio no céu. Cerca de meia hora. Por se aumentar a iniquidade, a instituição do pecado, a instituição do pecado, o amor se esfria. E meu irmão Adriel sabe que o que resume a obediência do Novo Testamento é amar ao próximo como a ti mesmo. No tempo do fim, o amor vai se esfriar, porque a igreja está em apostasia. Aí eu estou aqui pregando para você agora. E parece que eu estou dizendo, eu sou santo. Ah, você está pregando aí, está rotando santidade. Deus ainda tem 7.000. Aleluia. Deus ainda tem 7.000 que não se prostraram. Deus ele tem ainda o trigo. 5 loucas e 5 prudentes. É a igreja que vai ficar e a igreja que vai subir. É a igreja fiel e a infiel que vai ficar. E o interessante agora é porque Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz. Paz ali está ligado à quietude. Eu vim trazer foi fogo. Jesus disse em João 15, quando eu vim ao mundo, pecado nenhum vocês tinham. Se eu não tivesse vindo. Mas agora que eu cheguei, comecei a trazer luz, eu comecei a revelar as trevas. Jesus disse, pela palavra que eu estou pregando, os vossos pecados estão sendo revelados. E Jesus vai dizer, olha, e a partir de agora, Lucas 12, estarão um dividido contra o outro dentro da casa, 5 contra 5. Pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque um vai ser batizado pelo fogo, o outro não vai querer. Um vai perseverar na sã doutrina, e o outro não vai querer ter compromisso. Ele nos batizará com o Espírito Santo, aleluia, poder, mas vai batizar o teu caráter no fogo. O fogo do Espírito transforma o seu caráter. Eles carregam lâmpadas. A lâmpada na Bíblia é a palavra. Mas eu vou trazer para uma aplicação a palavra Bíblia. Texto. Com esse texto tem lâmpada. Só que ela precisa de luz. E para essa luz, ela precisa de azeite. Só que esse azeite precisa ser conquistado. Para ter esse azeite, as virgens precisariam ter reservas. Pregador, não estou te entendendo. Vou te explicar. Porque a Bíblia diz que as loucas, elas tinham pouco azeite. E a Bíblia diz que o azeite delas já ia se acabando e a luz ia apagar. Então elas estavam despreparadas. E para continuar, e para ir até o final, você precisa ter reserva de azeite.
essa reserva de azeite? Porque a Bíblia diz que, e tardando, você precisa de reserva de azeite para suportar o tempo da espera, porque o noivo tardou. O noivo tardou, e tem gente que não espera. Tem gente que não tem fruto. Aleluia. Porque a Bíblia diz que é um fruto chamado fidelidade. A Bíblia diz que é um fruto chamado longanimidade. A Bíblia diz que é um fruto mansidão. A Bíblia diz que é um fruto domínio próprio. A Bíblia diz que é um fruto da benignidade. Benignidade está ligado a você fazer bem ao inimigo. Veja bem, o noivo tardou. E é preciso ter reserva para manter a lamparina acesa. Porque está cheio de gente com a lamparina apagada. Sem unção. Sem graça. Está cheio de virgem, cheio de obreiros, sem a graça. O que é a graça? Vou te falar. A benignidade está ligado a você fazer o bem com o inimigo. Você não lembra de quem pegou isso, não? Jesus lá no Sermão da Montanha ele vai dizer: se teu inimigo quiser andar contigo 1 milha, ande 2, ande 3. Se te bater na face, dá a outra. Tem azeite aí? Porque a Bíblia diz que a alma do justo Ló estava afligida pela corrupção de Sodoma e Gomorra. E Ló não tinha graça lá do lado dele, não. Ei, mas você, meu irmão, não está sozinho nessa batalha. Nessa Sodoma e Gomorra que nós estamos vivendo hoje, nessa perseguição ainda um pouco fraca que nós estamos vivendo hoje, nesse sistema pecaminoso, Deus está dizendo para mim e para você, isso aqui é uma correção para mim primeiro, viu? Porque tem muitas vezes que eu chego e falo: Senhor, me arrebata logo. Aí Jesus fala para mim: ainda não é o tempo. Teve um dia que eu pedi tanto arrebatamento, que meu corpo ficou gelado do lado da minha esposa na cama. E aí eu fui parar no portão do céu. Ei, Maia. Aí o Senhor olhou para minha cara e falou. Ele olhou para mim, porque eu não tive como vê-lo. Mas ele falou: ainda não é o tempo, eu tenho coisa para realizar na tua vida. Alabacala subir. Paulo ele vai dizer para a igreja de Éfeso, quando ele estava de partida: olha, eu trabalhei dia e noite, todavia com alegria. Ei, você tem a graça. Você tem que buscar o trono da graça. Graça! Tem que encher essa lamparina, essa reserva de azeite. Porque se você não se preparar, o que está vindo por aí, Jesus já falou, é fome, guerra, rumores de guerra, falsos profetas. A Bíblia diz que os traidores terão da própria casa, um se escandalizando com o outro, um quererão ser melhor do que o outro. A Bíblia diz, em 2 de Pedro, capítulo de número 2, que surgirão falsos mestres, e eles inflamarão e blasfemarão contra o caminho da verdade. O texto diz que muitos seguirão pelo caminho de Balaão. Eu tenho algo para te entregar aqui, irmãos. A Bíblia diz que Balaão foi refreado por uma burra, um burro de carga, uma jumenta. Porque a jumenta estava vendo o que o profeta não estava vendo. Desculpe que eu vou falar aqui. Mas está cheio. Não, eu vou falar de mim logo. Eu sou uma burra de carga. Anda, que é a raça. Deus vai levantar muito burra de carga aí. Para refrear a boca dos falsos profetas. Eu vou falar de novo aqui, André. Desculpa a comparação, mas eu estou falando da atuação daquela jumenta. Aleluia! Porque ela refreou a insensatez, a imprudência do profeta. Tem muitos líderes balaãos que estão agindo na ganância, em favor do prêmio, mas eles têm os seus liderados, que são as burras de cargas, que vão repreendendo. Por causa do jumento, o Balaão não está morrendo. Deus está tendo misericórdia. Por causa dos prudentes, por causa da visão dos prudentes, as loucas não estão morrendo. Carabacatori, carabaxui. Tem muita liderança interrompida, ela assume que na raia.
Mas você não pode entrar pelo caminho de coragem, Chequetebaia. Exemplo de casa aqui, eu te batendo, você chamando de inútil, Racapá, Sui, Peteia. Anda da Súbia, não entre pela revolta de Corá, anda a Súbia. Não elite contra a autoridade. Ela é corrompido, mas o juízo final está logo aí. Xerebatala da Súbia. Ei, minha maior, pai. Eu estou sentindo graça de Deus para falar para alguém aqui. Eu sei que não é isso que corrompeira. Eu sei que não é isso que dinheiro, a chora da palha. Mas é fazer a tua parte. E nem a olha. Que presente é aprovado a Deus. Vai a Roma, vai a ignorante. Ele fala subquina olha. Mas você ainda é prudente. Não entre pelo caminho de cair pela inveja, não. Se presente aprovado a Deus. O que Balaão faz é ver o caráter dele. O que Judas faz é ver o caráter dele. Diga tudo que Jesus amou Judas até o final, a suriteia. Porque Judas revela o que tem, e você que é prudente revela o que você tem. Amor, graça. A sandarara súbia. Você não vai ser salvo pelo erro do outro. Você vai ser salvo pelo aquilo que você produz. Curiacaia, céu. São 5 virgens prudentes. O papel dessas virgens são iluminar o caminho da noiva. Observa, queridos, que a ênfase nessa palavra é estar no serviço das virgens. As virgens também são noiva, mas Jesus está querendo trazer um entendimento dos serviços ministeriais no tempo do fim. Há quanto tempo você já tem ouvido que o noivo vem aí? Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Quanto passou atenção para mim partir para o final do sermão? Observa que Jesus está falando sobre serviço ministerial. A ordem imperativa de Jesus em Marcos 16:15 é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você não pode dormir. Não durma dentro da igreja. Deus me deu a revelação dizendo: olha, assim como eu fiz com a igreja primitiva, permiti se levantar a perseguição, para que houvesse, aleluia, um despertar, para que houvesse uma pregação da palavra, para que ela se levantasse como testemunhas. Assim eu vou permitir a perseguição no tempo do fim. Jesus vai permitir. Só que a gente vamos ter que pregar a palavra. Como que vai ser? Som. A gente vamos ter que pregar a palavra. Como que vai ser isso? Alguém que vai querer as coisas fáceis? Vai chegar em você e vai querer tudo fácil. Me dá do teu azeite. É os que vivem do evangelho falso, da hipergraça. Judas e Pedro entenderam o mistério. Eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Estão achando que a graça de Deus é um favor para você viver pecando. Só que a Bíblia que eu e você carrega debaixo do braço, ela diz em Romanos 8:10, que se Cristo está em vós, a carne está morta para o pecado. Eu gosto de Paulo no capítulo de número 8, verso 11. Paulo diz assim: e se de fato o Espírito de Deus está aí? Que ousadia do homem, né? Porque ele já era prudente na época dele. Eu estou pregando aqui para crente prudente. O joelho não consegue disfarçar a cara feia. Disfarça aí. Canto, ré, minai. Iramacanda, arábia. Paulo olhava para cá. Tem o Espírito Santo aí? Ele olhava e dizia: tem o Espírito aí? Porque se o Espírito está aí, a carne está morta para o pecado. Porque verdadeira é a palavra, que se o Espírito, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que acontece é que o joio propagou o falso evangelho.
Arabai, Assubinai. A graça, ela perdoa o pecado, perdoa, mas ela não é o favor para você viver no pecado. Porque a graça que não te transforma, essa também não vai te salvar. Mas o evangelho da graça, o evangelho que Jesus pregou, aleluia, ele liberta ele do pecado e faz ele uma nova criatura. É necessário nascer da água, que é a palavra, e do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado da justiça de Cristo. Deus, ele me manda dizer, se você não começar a viver a palavra, você nunca vai ser liberto. Ei, apoquei, vai. Jesus em Mateus 24, Mateus 7, versículo 24, quando ele termina o sermão na montanha, ele aplica regras de costumes, de doutrinas, para a gente aplicar na nossa vida. E ele conclui o sermão da montanha. E ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, é o homem que edificou a casa sobre a rocha. O problema é que as pessoas não ouvem essa palavra, não lembram dessa palavra, não examinam mais essa palavra e não põem em prática. O avivamento vai vir, mas não é só para a gente pregar, não, irmãos. O avivamento vai vir, mas não é só para levantar o nosso nome, não, para pôr o nome no cartaz, para voar para o estado que é para a terra, não, irmãos. O avivamento vai vir, aleluia, para você viver a palavra. Para você viver. Não é para pregar, é para você viver. Viver. Aquele que ouve e pratica, é para praticar. Está com problema porque não consegue ser liberto, é porque Jesus não entrou aí. Ei, Mauassai. Paulo ele disse, se o Espírito de Deus habita, se, quer dizer que pode ser que não está. E é bom você ser sincero, porque o arrependimento, e a graça e a misericórdia, ela vem depois que você reflete e toma posição. Você precisa se autoconhecer, alabacalassúria. Não viver uma vida de hipocrisia, meu Deus. Ei, bacana. A palavra hipócrita, quando Jesus olhava para os fariseus, era o mesmo problema de hoje. Porque a palavra hipócrita significava ator. Um monte de ator, meu Deus. O ator, vocês sabem, que ele interpreta um papel. Assim eram os fariseus. Ei, interpretando o papel. Assim são os crentes de hoje, que vestem um terno, só para interpretar o papel. Tem que ir domingo para o culto, porque o pastor tem que me ver. Ei, recolhe lá na subquinai. E Jesus está dizendo, eu quero que você pratique a minha palavra. Eu quero que você tenha azeite. Anda na minha, anda na pedra, anda para processo de início. A graça genuína. O Espírito que liberta. Como disse Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Mas essa graça me libertou da lei do pecado, também disse Paulo. Porque não há condenação para aqueles que andam no Espírito. Porque Gálatas 5, versículo 16, andai no Espírito e você jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Aleluia! Ande no Espírito, vai andar pecando, mas você, aleluia, não vai blasfemar contra Balaão. Ei, Baiura, cai. O Judas está traindo, mas você vai amar o Judas até o fim. Vai andar 1 milha, vai andar 2 milhas, vai liberar perdão, aleluia. Isso é graça, é dar para a pessoa aquilo que ela não merece. É o que Cristo fez conosco. Cristo não tinha nada para ganhar com a gente. Cristo ele não tinha que fazer nada por nós, sabe? Mas ele agiu com graça, ele deu para a gente o que a gente não merecia. Portai-vos prudentemente. Portai-vos prudentemente. São 5 ministérios, as 5 virgens. Me pergunte qual, para me concluir. Ei, Baçoi, a Candarábia. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 1. Profetas, 2. Evangelistas, 3. Pastores, 4. Mestres, 5. Todos esses são ministérios de palavra. Palavra. Se você ler lá 1 Coríntios 12, os outros ministérios que está escrito ali são de poderes de operações. Mas esses 5 Deus instituiu para a palavra. Jesus está falando, você é virgem prudente, eu te chamei para o ministério da palavra. Do ID, para acender as suas lâmpadas e manifestar as virgens loucas. Vai pagar o preço. Vai comprar azeite. Não estou entendendo, vou aplicar melhor para você. Mateus 16, verso 24. Aquele que quer vir após mim, aleluia, tome a sua cruz
Alabadara subquinarassuya. Paga o preço, como? Segurando a tua cruz até o fim. Alebaio. É o preço da santidade, meu irmão. É o preço da santidade. Isso é bíblico, pagar o preço, é bíblico. Igreja de Laodiceia. Jesus mandou uma carta dizendo, olha, aconselho que de mim compres vestes brancas, ouro refinado pelo fogo. Vestes brancas fala de obra de santidade e de justiça. Santidade, ouro refinado do fogo, fala de obras que passarão pelo fogo, fala de obras profundas, fala de obras para a glória de Deus. As virgens loucas receberam uma direção de João Batista prudente da última hora, vai pagar o preço da santidade. Eu aconselho que você compre vestes brancas. Eu aconselho que você compre ouro refinado pelo fogo, que são as obras que não serão reprovadas no tribunal de Cristo, que é obra para a glória de Deus. Obras de profundidade, não coisas superficiais, porque o imprudente faz a obra de qualquer jeito, o imprudente pega qualquer palavra, o imprudente vive de qualquer jeito, e é por isso, eu concluo, é por isso que eles vão receber a palavra de Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo para eles? Apartai-vos de mim, porque vocês institucionalizaram o pecado. Não estou entendendo, vou aplicar melhor. Paulo disse, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. E eles não quererão sofrer a sã doutrina, e ajuntarão para si mestres que preguem para agradar as suas próprias concupiscências, para agradar os seus pecados. Pode ficar nessa prostituição, porque Deus é amor. Anda, súbia. Por isso que essas igrejas estão tudo lotadas. Nunca é culpa do homem, é tudo culpa do demônio. Anda, que é a súbia. Nunca recebe a palavra de correção. Para dizer que o camarada tem que ter uma vergonha na cara, que tem que andar no caminho da justiça. Mas não, não, é culpa do demônio, vai orar para Deus se libertar, quando na verdade é falta de caráter, é falta de metanoia, mudança de mente, mudança, transformação de mentalidade pela palavra, renovai o vosso entendimento, arabassúria. Receba essa palavra, ouça e pratica, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas, que Deus os abençoe.